Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse momento que passamos, um momento que tem ocorrido muitas mortes, uma das perguntas é aquela: o que acontece após a morte? Para onde vamos? Será que tudo se acaba? Ou existe algo após a morte? É um momento muito difícil, de tristeza, de angústia, de incertezas. O próprio Jesus chorou ao encontrar as irmãs de Lázaro após a morte de Lázaro. Eu não tive a experiência de quase morte, também não morri ainda, mas como é que eu posso saber o que acontece após a morte? Toda a minha visão da morte é baseada nas palavras de Jesus e nos escritos sagrados. Eu tive a oportunidade de postar aqui 2 vídeos. Um fala por que eu creio na Bíblia. Então você assista e entenda porque todas as minhas afirmações são baseadas apenas na Bíblia Sagrada. Já já nós vamos ver o que acontece após a morte. Mas primeiro, eu preciso que você entenda o que é a morte. Para isso nós vamos até a Bíblia, em Gênesis. Diz o seguinte, Gênesis 1:11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. 1:20. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de água vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1:24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Como nós podemos ver nessas passagens, aqui Deus criou a vida vegetal, os animais marinhos, aves, os animais terrestres. E por último, Ele forma o homem do pó da terra. Vamos ver? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É interessante a gente observar que todos os animais e a vida vegetal, Deus dá ordem, dá o comando para que a água, para que a terra produza a vida. No caso do homem não, é diferente. Ele pega do pó da terra e cria o homem. Após isso, ele sopra o fôlego de vida, que nós chamamos de espírito de vida. E a partir daí, o homem torna-se alma vivente. O único ser vivo que ele é criado a partir do sopro da vida é o homem. Só o homem tem espírito da vida. Isso é que nos diferencia dos animais. Todos somos alma vivente, mas o espírito só o homem tem. Morte significa separação. Tem até uma palavra chamada tanafobia, que significa aquelas pessoas que têm medo da morte. O homem, ele não foi feito para morrer. A ideia de Deus, e ainda vai acontecer isso, é que o homem viva eternamente. Mas o homem pecou. E a Bíblia nos ensina, lá em Romanos 6:23, que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a morte só entrou no mundo após o pecado. Quando Deus coloca Adão e Eva no paraíso, Ele faz um alerta, diz o seguinte: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É importante nós entendermos que a Bíblia trata a morte de 2 formas, a morte física e a morte espiritual. No caso, nessa passagem, após Adão e Eva pecarem, eles não morreram no mesmo dia. Muita gente não entende que ali se refere à morte espiritual, ou seja, Adão e Eva foram separados da presença de Deus.
O espírito do homem teve que ser afastado do Espírito de Deus. Como é que eu sei que existe a morte espiritual? Também vamos na Bíblia. Mateus 8, 21 a 22. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nós sabemos que um morto não pode levantar da sepultura e enterrar alguém. Então aqui fica claro que Jesus se refere à morte espiritual. Assim como lá no Éden, também ali Deus se referia à morte espiritual. E foi o que aconteceu. Deus expulsa Adão e Eva de sua presença. Então a morte espiritual cai sobre eles. Ali no Éden foi criada a lei do pecado e da morte. E nós podemos entender que Jesus é aquele que consegue nos livrar dessa lei. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Através de Jesus é que nós conseguimos fugir da morte no momento em que colocamos sobre ele todos os nossos pecados. Para algumas pessoas só existe a parte física, não existe a parte espiritual. No momento que cessa a vida na carne, aqui no nosso organismo, nós nos tornamos pó apenas, e aí tudo se encerra. Algumas pessoas que creem no mundo espiritual creem que o homem é formado por duas partes, uma a física e uma espiritual. No meu caso, eu creio na tricotomia. A tricotomia diz o seguinte, que o homem ele é formado por três partes. A parte física, o corpo, o pó, a parte do espírito, que vem de Deus, o fôlego da vida soprado em nossas narinas no momento da criação, e a nossa alma. A nossa alma sou eu, sua mente, sua história, seus sentimentos, sua memória. Nós podemos ver duas passagens bíblicas sobre a qual eu me fundamento para acreditar que nós somos feitos por três partes. Além de que, quando Deus nos cria, Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali significa que Deus ele é formado de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1, assim como nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz o seguinte: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Baseado nessas duas passagens, eu creio na tricotomia, ou seja, o ser humano é formado de carne, espírito e alma. Então, o que acontece quando morremos? É nesse momento em que há a separação. A carne que veio dos elementos da natureza, ela volta a se decompor e se tornar elementos da natureza. O nosso espírito, que foi dado por Deus no momento do sopro da vida, ele volta a Deus. E a nossa alma, que é você, sua mente, suas lembranças, eles vão para um local que a Bíblia chama de Sheol ou Hades, é chamado lugar dos mortos, que fica lá guardado, esperando o dia em que vai ser chamado para se proceder o juízo. Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Após a morte, o próximo evento é o julgamento do homem. A alma do homem ela é julgada por Deus de imediato. E a partir desse julgamento, ela pode ficar no lugar bom ou no lugar ruim. Nós vamos ver que o lugar dos mortos, o Sheol,
lá do hebraico, ou Hades, né, do grego, ele pode ser um lugar que nós conhecemos, né, como inferno, um local de tormento, ou outro local que nós chamamos de paraíso, um lugar de consolo. Então vamos ver as passagens bíblicas nas quais eu me baseei para poder te dar essa explicação. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Nessa passagem, nós podemos entender que a nossa carne se decompõe e volta ao pó. E o nosso espírito, que é a nossa parte que tem um elo de ligação com Deus, porque Deus é espírito, ele retorna a Deus. E a outra parte, que é a nossa alma. Vamos ver quando ela vai? Eclesiastes 9, 10 diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O Sheol também nós podemos ver lá em Salmos 16, no versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Também lá no Salmo 139, no versículo 8, confirma: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. A nossa alma, ela vai de imediato para o lugar dos mortos. Jesus, quando ele foi crucificado, haviam 2 ladrões, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 42 e 43, diz o seguinte: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhes Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus afirma para aquele cidadão que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso, ao lado de Jesus. O livro de Eclesiastes nos ensina mais algumas situações, que ocorrem após a morte. Lá no capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aqui nessa passagem, Eclesiastes nos ensina que as pessoas que estão no lugar dos mortos, elas não têm mais acesso ao que acontece aqui na Terra. Elas não podem influenciar, sua lembrança fica apenas com aqueles vivos. As pessoas que estão aqui, que se lembram dos seus entes queridos, as realizações, que ficam na história registrados, mas nada mais elas podem fazer. Assim como as pessoas vivas, elas não podem fazer mais nada pelos mortos. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele contou a história de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Algumas correntes religiosas acreditam que isso é uma parábola. Eu creio que não. Mas independente de ser ou não uma parábola, Jesus não utilizaria de situações impossíveis, de situações que não fossem reais, para usar essa história para nos ensinar. Então eu creio sim que tudo que é relatado nessa história, ela é real e acontece. Baseado nisso, vamos ler o que a gente pode aprender, o que Jesus nos ensina através dessa história. Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Até aqui, nós já aprendemos que quando a pessoa morre, anjos levam essa pessoa até um local, que é o lugar dos mortos. Entretanto, esse mendigo, ele vai para o seio de Abraão,
O seio representa um local de conforto, de segurança. E nesse caso, o paraíso. No versículo 23, diz o seguinte: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui, nesse versículo, nós aprendemos outra coisa importante. Primeiramente, gente, a palavra inferno é uma palavra criada nova, não estava no original. Mas é o mesmo Sheol, é o lugar dos mortos, que ele é dividido em duas partes. A parte do paraíso e a parte do tormento, que nós conhecemos como inferno. Observe que o rico, ele ergue os olhos, ou seja, significa que a parte do paraíso está em cima da parte do inferno que está embaixo, o local de tormento. No 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Observe que nessa passagem nós já entendemos que aqueles que morrem e vão para o local ruim, o local dos mortos embaixo, ele já começa a sofrer. Ele clama misericórdia, porque ele está atormentado naquelas chamas. As chamas para a gente representam justamente a queimadura. Então é um sofrimento muito grande que já inicia a partir, em seguida, a morte. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui nessa passagem, fica claro a existência de uma separação intransponível do local do paraíso para o local do inferno, local do tormento. E não é possível que alguém de um local passe para o outro. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Através dessa história, nós aprendemos que após a morte, a alma do homem, ela sofre imediatamente o juízo, e ela é encaminhada ou para o paraíso, o seio de Abraão, um local de consolo, de segurança, ou para o inferno, um local de angústia, sofrimento, tormento, onde fica aguardando o dia da ressurreição. Também nós percebemos que o homem permanece consciente, ele se lembra das pessoas que ficaram na terra, seus entes queridos, sabe tudo o que ele fez ou que ele deixou de fazer e, principalmente, ele sabe por que ele está ali. Ele não vai desinformar. Ele vai ficar ali um tempo aguardando o momento que nós chamamos de ressurreição, em que ele vai tornar a vida. Lá em Daniel 12, 2, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A ressurreição é uma doutrina bíblica e nos é ensinada em diversas passagens da Bíblia. Lá em 1 Coríntios 15, 51 a 53, Paulo diz o seguinte: Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Aqui Paulo se refere à morte, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Existe uma passagem interessante na Bíblia que diz assim, Salmos 116, 15: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos.
Também lá em Apocalipse 14, 13, diz o seguinte: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Essas passagens na Bíblia nos mostram que para Deus é preciosa a morte daqueles que entregaram suas vidas a Jesus, daqueles que tiveram seus erros, seus pecados, redimidos pelo sangue de Cristo, porque eles venceram e eles serão ressuscitados, receberão corpos novos, incorruptíveis e o principal de tudo, eternos, que não mais conhecerão a morte. Já aquelas pessoas que não quiseram alcançar a graça da salvação têm um outro destino, é o que a Bíblia chama de segunda morte. Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Haverá um tempo de alegria, de gozo, um tempo de paz, em que Jesus, após completar toda a sua tarefa, ele também vai acabar com a morte. Não haverá mais morte na face da terra. 1 Coríntios 15, 23 a 26. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois dos que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Lá em Apocalipse 21, 4, diz o seguinte: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para encerrar, vamos fazer um pequeno resumo do que nós aprendemos hoje. O homem é formado por três partes: corpo, alma e espírito. Quando ele morre, o corpo vai se decompor, vai voltar ao pó. O espírito, ele torna a Deus, que o deu. E a nossa alma é direcionada para o lugar dos mortos. No Sheol existe um grande abismo. Aqueles que não aceitaram a obra redentora de Jesus estarão num local de tormento, de angústia, de sofrimento, até que um dia sejam ressuscitados para serem levados até o julgamento do grande trono branco, em que suas vidas, seus erros e acertos serão postos perante ele. Ele entenderá porque ele vai passar pela segunda morte. Será lançado num lago de fogo e enxofre. Já aqueles que alcançaram a graça da salvação pela obra redentora de Cristo serão ressuscitados, receberão um novo corpo e viverão ao lado de Deus para todo sempre. Se você gostou do estudo, dê o like, comente, deixe a sua opinião, sugestão ou qualquer dúvida, que à medida do possível estaremos respondendo. Até o próximo vídeo.